Opa, então seja muito bem-vindo aqui de volta ao nosso estudo sobre a norma regulamentadora de número 5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós estamos estudando aqui no canal Prevencionista e você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui. Já entra no modo aula, esquece o WhatsApp, deixa o Facebook de lado agora, esquece o Orkut, né, que está voltando aí. É o importante que você esteja aqui comigo, modo aula total, para que a gente possa continuar o nosso estudo da NR5. Nós estamos agora no anexo 1 da NR5, no finalzinho lá do nosso estudo, né, da NR5, tá? E nós vamos ver o anexo 1 que trata da CIPA da construção civil. Tenho aqui algumas anotações que eu quero trazer junto com você dentro desse nosso estudo. Nós estamos estudando a NR5, então a gente não está só lendo a NR5, nós estamos estudando, dando uma volta em outras legislações. Se você chegou aqui para entender a CIPA da construção civil, esse é um estudo completo, tá? Esse é o anexo 1 da NR5, mas antes nós temos algumas aulas já tratando sobre toda a norma regulamentadora de número 5, que foi trazida para nós pela portaria 422 e que começou a valer aí a partir de janeiro de 2022, ou seja, dia 3/1 deste ano de 2022, que é o ano que eu estou gravando aqui a aula para você, tá? Modo aula total, fica comigo. Você não sabe o que é o modo aula? É você estar aqui sem nenhuma distração. Vamos lá. Anexo 1 da NR5, CIPA da indústria da construção civil. Nós temos aqui o sumário, objetivo, campo de aplicação e as disposições gerais. Vamos no item 1, objetivo. O objetivo deste anexo estabelece os requisitos específicos para a CIPA da construção civil. O campo de aplicação. Quando a gente fala em CIPA da construção civil, a norma está trazendo para a gente que as disposições estabelecidas neste anexo da CIPA da construção civil se aplicam às organizações previstas no subitem 18.2.1 da NR18, né, a NR18 que trata exatamente da construção civil, da norma regulamentadora de número 18, que fala das condições de segurança e trabalho na indústria da construção civil. Vamos dar uma olhadinha lá neste item. Fala assim, ó. E já estamos aqui no item da NR18, tá? Esta norma se aplica às atividades da indústria da construção civil constantes na seção F do CNAE, o Código Nacional de Atividades Econômicas, e as atividades de serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. Quando a gente vai lá no CNAE da indústria da construção civil, só para você ter uma ideia, até abrir aqui, quando a gente vai lá no livro do CNAE, nós vamos ter várias atividades econômicas divididas em letras. Por exemplo, B, pesca, nós temos E, que é a produção de distribuição de eletricidade, gás e água, né? São as seções do CNAE. E quando a gente vai na letra F, nós temos então a construção. Ou seja, esta norma regulamentadora, ela está relacionada aí, né? Este item, o anexo 1 da NR5, é para as indústrias da construção civil. Tudo bem? 3. Disposições gerais. Vamos ler aqui as disposições gerais. Este é o item maior que nós temos dentro do anexo 1. A organização responsável pela obra deve constituir a CIPA por canteiros de obras quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto do quadro 1 da NR5. Este quadro 1 aqui que a gente viu em outras aulas. Este quadro 1 aqui, ó, tá bem aqui em cima, tá? Este exatamente é o quadro 1 que trata do dimensionamento da CIPA. Se você subir um pouco a norma, você já vai ver este quadro 1, tá? Então, quando a gente fala de CIPA da construção civil, a gente precisa entender que a CIPA da construção civil também ela é estabelecida pelo quadro 1 da NR5, assim como a CIPA da gestão de terceiros, assim como a CIPA dos prestadores de serviço que a gente viu na última aula. Por isso que é importante você olhar todas as aulas aqui, tá? Esse é um estudo aí com algumas aulas, nós temos praticamente 7 aulas da NR5. Então, a CIPA da construção civil, ela também é estabelecida pelo quadro 1 da NR5. Não existe um quadro específico para a CIPA da construção civil, tá? Você precisa conhecer o quadro 1 da NR5. Quando o canteiro de obras não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, a organização deve disponibilizar um
designado, que a gente chama então de designado da CIPA da construção civil, ok? 3.1.2. A organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui em um detalhe que isso aqui é importante você saber, tá? Quando a gente vai lá na NR1, a norma regulamentadora de número 1, que é uma norma que trata de disposições gerais e GRO, disposições gerais, por quê? Porque ela traz disposições gerais para todas as outras normas regulamentadoras. Eu costumo dizer que a norma regulamentadora mais importante de todas, que você deve conhecer muito bem, chama-se NR1. Por quê? Quando você for ler a NR5, a NR18, a NR32, a NR36, sempre vai ter conteúdos da NR1. E quando você lê a NR1, nem sempre tem conteúdo das outras, né? A NR1 ela trata de disposições gerais. O anexo 1 da NR1 ele traz pra gente termos e definições. E aí a gente vai ler aqui junto o que é um canteiro de obra e o que é uma frente de trabalho, e eu vou te explicar, tá? Então preste muita atenção, vou tomar só um cafezinho aqui. Quando a gente fala em canteiro de obra, nós estamos falando de uma área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolve operações de apoio e execução à construção, demolição, reforma de uma obra. Ou seja, é um local fixo, também temporário, porque a obra ela tem fases, onde a gente tem um local que desenvolve operações de apoio para a construção civil, beleza? Quando a gente fala de uma frente de trabalho, nós estamos falando de uma área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio da construção civil. Então, é importante que a gente entenda que canteiro de obra é diferente de frente de trabalho, ok? O que a norma está falando aqui pra gente? A CIPA por canteiro de obra é obrigatória. A CIPA por frente de trabalho não. Beleza? Frente de trabalho é algo móvel. Eu tenho uma construção de uma rodovia. Então a frente de trabalho ela vai se locomovendo relacionado aí a essa rodovia, porque vai construindo a rodovia e ela está andando junto. Agora, quando eu falo de um canteiro de obras, é um lugar fixo onde este canteiro de obras apoia esta frente de trabalho. Beleza? Isso aqui é importante você entender, tá? Quando existir frente de... Agora, mesmo não sendo obrigatório ter uma CIPA por frente de trabalho, o item 3.1.3 está falando assim, que mesmo assim deve existir um designado que vai fazer com que as ações da CIPA sejam cumpridas. É isso que está falando aqui neste item. 3.1.3. O representante nomeado da NR5 da organização responsável pela obra pode ser nomeado como representante por mais frente de trabalho. Então, este nomeado para a frente de trabalho, mesmo não tendo ali uma CIPA constituída, ele pode ser nomeado por uma frente de trabalho. Vamos pegar a rodovia como exemplo de novo, né? Tem uma parte da rodovia aqui, tem uma parte da rodovia do outro lado. São 2 ou 3 frentes de trabalho. Ele pode ser um representante de CIPA dessa frente de trabalho, da outra, ok? Desde que ele faça cumprir as ações relacionadas à comissão interna de prevenção de acidentes, ok? Tudo bem até aqui? Na hipótese de haver no canteiro de obras ou frente de trabalho organização prestadora de serviços a terceiros, essa deve nomear no mínimo um representante da organização para cumprir os objetivos dessa NR. Então, já trabalhei em algumas construções civis, né, algumas obras de construção civil, e nós temos muitos terceiros nessas obras de construção civil, né? Acredito que muitos de vocês, né, trabalhem em construção civil como profissionais de segurança do trabalho. E você sabe que a gente tem muitos terceiros. Então, esses terceiros também precisam ter ali profissionais que são designados de CIPA, ok? A nomeação do representante da NR5 da organização prestadora de serviços terceiros no canteiro de obra ou oficina de trabalho deve ser feita entre os empregados que obrigatoriamente exerçam suas atividades no local. Poxa, a minha empresa presta serviço para uma outra empresa. Para 2 empresas, o nomeado, né, o representante, o designado, ele deve ser um profissional que trabalha na obra. Eu não posso pegar um profissional de uma outra obra que só faz uma visita ali de vez em quando, né, ou um supervisor, de repente, que vai em várias obras da empresa, de empresas diferentes, né, prestando serviço, e trazer ele como designado. Não, precisa ser alguém que está na frente de trabalho, que está trabalhando no local, ok?
3.2.2, a organização responsável pela obra deve exigir da organização prestadora de serviços a nomeação do representante quando alcançar o mínimo previsto no item 3.2. E a gente falou lá do item 3.2, né? É importante que você sempre fique ligado aí nesses detalhes, tá? Pra gente não ter problema. A organização que presta serviço a terceiros do canteiro de obra ou frente de trabalho, quando o dimensionamento se guardar no quadro 1 da NR5, considerando o número total de empregados nos diferentes locais de trabalho, deve constituir uma CIPA centralizada. Na aula anterior, eu falei para você o que é uma CIPA centralizada. E o que a norma está dizendo aqui para gente? Quando uma frente de trabalho, um canteiro de obras, ele tem ali terceiros que já, contando nessas frentes de trabalho toda, atinjam o que está relacionado aí ao quadro 1, o número de empregados já atinja o que está relacionado aqui ao quadro 1, né, já precisa de uma CIPA constituída, essa CIPA precisa ser feita e ela pode ser uma CIPA centralizada, ou seja, uma CIPA em um local que vai atender todas as frentes de trabalho. Dá uma olhada na aula anterior para que você possa entender o que é uma CIPA própria e o que é uma CIPA centralizada, tá? Isso aqui é importante você compreender. Na aula anterior, falando de gestão de terceiros, né, CIPA dos prestadores de serviços, eu trouxe isso para você. 3.2.3.1 O dimensionamento da CIPA centralizada da organização prestadora de serviços a terceiros no canteiro de obras ou frente de trabalho deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuídos nos diferentes locais de trabalho, onde presta serviços, tendo como limite territorial para o dimensionamento da CIPA centralizada a unidade da federação. Unidade da federação nada mais é do que o Estado, ou São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Está falando que a CIPA deve levar em consideração, para ela ser centralizada, o Estado. Eu acho que isso é um pouco difícil de ser cumprido, assim como esse item aqui, tá? A organização deve garantir que a CIPA centralizada mantém interação entre os canteiros de obras do frente de trabalho onde atua na unidade de federação. Por quê? Suponhamos que eu tenho uma obra no Embu das Artes, aqui em São Paulo, e eu tenho uma outra obra em Valinhos, que também é São Paulo, né? Vamos pegar Embu das Artes, vamos pensar no Estado mesmo, como unidade de federação, então a gente está pensando no Estado. A norma está falando que precisa ter uma integração, né, dessas CIPAs. Isso será um pouco difícil de ser cumprido, na minha humilde opinião, ok? 3.3, mas está escrito lá. Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas da constituição da CIPA. Então, até 180 dias não precisa ter CIPA, mas deve-se comunicar, a empresa deve comunicar, fazer a comunicação prévia da obra e enviar essa comunicação prévia ao Sindicato dos Trabalhadores, já falando que essa obra vai ter 180 dias. Isso no prazo máximo de 10 dias a partir do seu registro eletrônico no sistema de comunicação prévia de obras. Então, quando uma obra ela começa, ela já tem ali a obrigatoriedade de fazer esse envio eletrônico no sistema de comunicação prévia da obra. Inclusive, o Ministério do Trabalho, para ele estar ciente de que essa obra está começando, né, de que existe essa obra, a empresa ela faz essa comunicação, tá? E a norma está falando que para obras até 180 dias ela está dispensada de ter CIPA, né? Ela está dispensada de ter CIPA. Não significa que não precisa ter um designado, tá? Para obras com até 180 dias de duração, a organização responsável deve nomear no mínimo um representante. Então aqui lembra que eu falei, mesmo assim precisa ter um designado. Para obras com até 180 dias de duração, deixa eu só voltar aqui junto com vocês, isso aqui é importante, tá? Dependendo da empresa onde você trabalha, esses dois itens também não vão funcionar. Por quê? Muitas vezes, na minha opinião, é importante que você mesmo assim tenha uma CIPA. Por quê? A norma vai falar um pouquinho lá na frente que quando a obra termina, a CIPA também acabou. A gente vai ver um pouquinho sobre isso logo aqui na frente do texto. Então, se você tem uma obra de 180 dias de duração e você tem ali um número muito grande de funcionários, já está dentro do quadro 1 da NR5, é importante você fazer a CIPA, tá? É importante você fazer, ou ter pelo menos o designado, né? O designado ele é obrigatório, mas se for o caso, faça a CIPA sim, tá? Às vezes parece que a própria norma ela traz algo que
ela mesmo ela entra em conflito com ela mesma, né? Mas na minha opinião é importante que você faça a CIPA assim. 3.3.2 para obras com até 180 dias de duração, havendo canteiro de obras ou frente de trabalho, a organização prestadora de serviço a terceiros, essa deverá nomear no mínimo um representante da organização para cumprir os objetivos da SNR. Então a gente está falando aí de representante, a gente está falando do designado. A escolha do representante nomeado compete à organização observar nos dispositivos 5.4.14 e 5.4.15. Volte às aulas lá, porque é importante você entender. Eu falei que a gente vai continuar, tá? Porque se eu ficar voltando toda hora lá, a gente não termina o nosso estudo aqui sobre NR5. É importante que você volte às aulas, a gente já estudou esses dois itens. A organização deve fornecer ao representante nomeado cópia da sua nomeação. Então não é só da boca. Estou te nomeando como um funcionário, um colaborador da CIPA. Não. Esse nomeado ele precisa ter uma cópia de sua nomeação. Ele precisa ter uma garantia, né, por escrito, que ele é um representante, que ele é um designado. Vamos lá? Os membros da CIPA no canteiro de obras devem participar do treinamento conforme o conteúdo programático e também a carga horária. Carga horária mínima aí de 8 horas, como diz o item aqui, e considerando também o disposto no item 1.7 da NR1, observadas as disposições gerais com o seguinte conteúdo. Aqui está falando do item da NR1, tá? Da NR1 também. Então aqui está falando de designado também, ok? Esses detalhezinhos aqui que precisa ter no treinamento da CIPA também. Importante você entender, porque normalmente quem dá o treinamento de CIPA é o profissional de segurança do trabalho. 3.5.1.1 A validade do treinamento do representante nomeado deverá atender ao disposto nessa norma, podendo ser dentro do prazo de validade para a organização que promoveu o treinamento aproveitado em diferentes canteiros de obras ou frente de trabalho. Hoje, a norma ela permite que o treinamento seja válido em 2 anos. Seja válido ali por 2 anos. Então, é importante que você entenda isso. A gente já falou sobre isso, tá? Eu estou só repetindo algumas coisas que está dentro da legislação. É permitida a convalidação do treinamento do representante por diferentes organizações. Então, o profissional saiu de uma empresa e foi para outra. Você recebeu, esse profissional, ele entregou para você um treinamento de CIPA que ele fez em uma outra empresa, está dentro dessa validade, você pode reaproveitar esse treinamento, tá? Você pode, inclusive, fazer um certificado para ele, falando que você reaproveitou o treinamento, né, e pedir esse certificado, anexar juntos. A organização responsável pela obra deve coordenar, observadas as disposições gerais dessa norma, o trabalho da CIPA. Então, a organização precisa ter aí um controle sobre o trabalho da CIPA, ok? A organização responsável pela obra deve promover a integração entre as CIPAs quando existente e o representante nomeado. Então, a organização, a integração entre as CIPAs sobre obras, sobre frente de trabalho, ela precisa ser real. A participação dos membros da CIPA e do representante nomeado da NR5 nas reuniões para cumprir os objetivos dessa norma deve atender o seu disposto em sua parte geral. Então, precisa ter um objetivo de prevenção de acidentes, e prevenção de doenças do trabalho. Lembrando que há uma diferença entre acidentes e doenças do trabalho. Eu falei para você nas outras aulas, é importante você voltar. Eu estou puxando você também para as aulas anteriores, tá? A CIPA do canteiro de obras será considerada encerrada para todos os efeitos quando as atividades forem finalizadas. Não existe estabilidade quando as atividades forem finalizadas. Deu 2 anos de obra. Não, vamos lá. Deu 9 meses de obra. Eu tenho ali uma CIPA. A obra foi encerrada. A CIPA também foi encerrada. Mas falta 3 meses ali de estabilidade, ou 1 ano e 3 meses. Não, acabou. Tá? E considera-se a obra finalizadas para os efeitos da aplicação do disposto nessa norma quando todas as suas etapas previstas em projetos estiverem concluídas. Beleza? Então a gente está falando ali do antigo PCMAT, agora PGR. Lembra que no PCMAT nós tínhamos fases da obra, tá? E no PGR também, nós temos ali as fases da obra, né? Principalmente o PGR da construtora mesmo, né? Que está ali fazendo o serviço. Acabou a última fase da obra, deu 9 meses, acabou a CIPA também.
3.7.2. A conclusão da obra deverá ser formalizada em documento próprio pelo responsável técnico da obra, cuja cópia deve ser encaminhada física e eletronicamente ao sindicato da categoria dos trabalhadores predominante no estabelecimento. E se for uma construção civil, é importante que, a partir do momento que se finalizou a obra, né, envia ao sindicato que aquela obra foi finalizada e também que a CIPA foi finalizada. O sindicato é um órgão bastante relevante, né, e atuante na CIPA. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Eu vou trazer para você na próxima aula só mais algumas dúvidas sobre esse nosso estudo da NR5, tá? E também vou deixar para você, como um presente meu aqui para você que me acompanhou até aqui essa aula, vou deixar um presente para que você possa ter ali o seu curso de CIPA, um treinamento completo em PowerPoint de CIPA. É um presente que você vai baixar na próxima aula. Completo, né, já baseado aí na NR5 que nós estudamos. Nós vamos ver só mais alguns detalhezinhos na próxima aula. E este treinamento você vai poder baixar na descrição do vídeo, mas isso na próxima aula, no nosso próximo estudo, no nosso próximo vídeo de estudo da NR5. Tudo bem? Até aqui. Link na minha bio aqui dos cursos online que eu tenho, para que você possa crescer na área da saúde e segurança do trabalho. Vejo você então na próxima aula. Abraços e Deus abençoe.